Paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando que você está aí feliz, alegre, com seu paz do Senhor bem forte, olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela. Sorri para ela e fala assim: olha, Jesus te ama. Fala para ele assim: eu também te amo. Irmãos. Irmãos, por que eu falo isso? Nós somos uma família. Irmão ama o outro, mesmo que chateie um com o outro, brigue com o outro, xinga o outro, mas irmão ama o outro. Né? Quantas vezes um irmão me passou raiva, né? Mas se acontecesse alguma coisa com ele, eu pulava em cima do outro na hora, né? Porque era meu irmão. Né? Então, esse cuidado de irmãos um para com o outro. Eu não sei por que eu fui falar isso, foi me lembrar de algo que aconteceu que eu tenho uns 7, 8 anos, o meu irmão já trabalhava. Foi chegando perto do meu aniversário, meu irmão foi juntando dinheiro. E na época ele comprou uma bicicleta para mim. Sabe? A minha mãe tinha vontade de comprar, mas não tinha dinheiro. Mas o meu irmão, não, eu vou comprar. Sabe o que é isso? É irmão, é cuidado. Sabe, de lembrar, eu sou o irmão mais velho, o irmão mais novo, eu vou presenteá-lo. Isso é tão bom, saber que nós temos alguém da nossa família que gosta da gente. Porque a família é algo mais importante que nós temos. Todas as coisas materiais, que muitas vezes, a primeiro momento, traz calma, alegria ao nosso coração, ou satisfação, com o passar do tempo, acaba. Mas a família permanece. Os amigos da escola, você tem ali os amigos do primário, os amigos da rua. Quando você cresce, desaparece, muda de bairro, muda de lugar, ou muda de rua, já ninguém lembra de você. Os amigos da escola, você mudou de escola, mudou de uma sala para outra, você já são outros amigos no ano seguinte. No trabalho é a mesma coisa, mas a família permanece. E a família é algo importante que nós temos, algo que o Senhor constituiu, é um projeto de Deus, a família. A família que você tem é um projeto de Deus para você. Sabe por que Deus deu uma família para você? Para cuidar de você e você cuidar de alguém. Para você viver o amor, para você aprender a amar. E nós aprendemos a amar na família, aprendemos a respeitar na família, aprendemos a cuidar na família. A família é algo importante. Essa semana um cliente veio falar comigo, falou assim: Aquiles, eu quando era novo, minha mulher também nova, nós emigramos para a Itália. Eu ainda não tinha filhos. E lá eu trabalhei. Consegui fazer o meu pezinho de meia. Voltei para Portugal, meus filhos nasceram e eu voltei para Portugal. Trabalhando, compramos a nossa casa, compramos as nossas coisas. Hoje eu tenho uma vida sossegada, tranquila, já não tem aquela correria toda. Mas chegou uma fase da minha vida que eu tive que fazer uma opção. Eu trabalhava ele sempre trabalhou na área de hotelaria. E eles trabalhavam num hotel ali em Lisboa. Um dos hotéis ali, 5 estrelas, ele me falou o nome do hotel, mas eu já não esqueci, não sei se é o Ritz, alguma coisa assim. E esse hotel que ele trabalhava, esse hotel era contratado muitas vezes para fazer grandes banquetes. Então ele serviu a rainha da Inglaterra, ele serviu reis, ele serviu presidentes, ele serviu gente importante, porque ele coordenava toda essa área de servir as mesas, de tudo aquilo. Né? Então ele disse que tinha uma profissão que deu muito dinheiro para ele, trabalhava muito, mas deu o dinheiro que ele precisava para sustentar a sua família. Aí um dia ele recebe uma proposta para ganhar o dobro do que ele ganhava, para sair dessa empresa e ir para um outro lugar. Ia trabalhar mais, mas ia para outro lugar. Quando ele foi pensar naquela proposta, que era muito boa, ele falou assim: financeiramente vai ser muito bom. Mas ele lembrou dos filhos. Eu falei: eu não posso ficar longe dos meus filhos.
O que eu ganho é o suficiente para sustentar a minha família. Meus filhos não passam falta de nada. Eu não tenho para dar, sobrar, mas falta não tem. Tudo que eles precisam, eles têm. Eles comem bem, vestem, estudam. Eu trabalhei, já preparei o dinheiro para a faculdade, fiz todas as coisas. Mas eu não abro mão de ver os meus filhos crescerem. Eu não abro mão de estar com a minha família. E eu pensando essa semana, Senhor, o que eu ministro, né, sobre a igreja essa semana? Já que nós vamos encerrar a campanha de família. E quando esse homem falou isso comigo, na segunda-feira, o Senhor, está aí a palavra. E eu entendi que mais do que qualquer outra coisa, a nossa família é a coisa mais importante que nós temos. Porque na hora da dificuldade, quem levanta para ajudar é a família. Na hora da bronca mesmo, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a família. No meio da dificuldade é a família. Há muitos anos atrás, eu vendo aquele canal Canção Nova, é da Igreja Católica, da parte dos carismáticos. E uma senhora dando um testemunho da vida dela. E ela contando, diz que a família grande, mas dispersa. E a primeira neta dos pais, a primeira sobrinha, adoeceu, ela tinha 5 anos de idade. Descobriram que a criança tinha um cancro, tinha câncer. Enquanto todos pensavam que aquilo seria uma coisa trágica, ela olhou com outra perspectiva. Porque a doença daquela criança fez a família se unir novamente. Os avós se aproximaram dos pais, os tios, a família se uniu para que essa criança tivesse saúde. Depois essa criança foi curada, graças a Deus. Mas eles entenderam, e no meio disso tudo, Deus usa situações para que as nossas famílias estejam unidas. Às vezes a doença, o desemprego ou uma situação qualquer, para que a família esteja junto. Porque é importante a família estar junto. Eu queria falar de uma família que tomou uma decisão. De um homem, um líder de uma casa, que tomou uma decisão, e essa decisão foi trágica. Trouxe grande problema para a família dele. Então, as nossas decisões que nós tomamos, nós temos que pensar bem se isso vai afetar a nossa família. Está no livro de Ruth. Se você tem a Bíblia e quiser abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Nós conhecemos a história de Ruth. Mas eu quero falar, não de Ruth, mas eu quero falar de Elimeleque e quero falar de Noemi. Porque a história de Ruth começa com uma decisão desse homem. Ruth capítulo 1, eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, que diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher, os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. O versículo 3 vai dizer o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Amém? Então, se você pode deixar sua Bíblia aberta aí, se você quiser, no capítulo 1, que nós vamos falar sobre ele.
Irmãos, na época dos juízes, não existia um rei em Israel. Eles tinham tomado posse da terra através de Josué, com guerras, dominaram, receberam as terras por herança. Passado alguns anos, os juízes é que governaram aquelas terras. Mas eles não tinham governo, praticamente todo mundo fazia o que bem queria, do jeito que queria e como queria. Tomava as suas próprias decisões. Nesse período dos juízes, Deus levanta então alguns homens para poder orientar o povo que estava perdido, para que não saíssem da presença de Deus. Você vai ver a história de Sansão, né? Você vai ver Débora, como profetas e juízes daquele povo, ajudando o povo a vencer guerras e levando o povo de volta para Deus. Porque eles chegaram na terra e eles começaram a se encantar com as mulheres da terra e começaram muitos deles também a adorar deuses daquela terra. Então esse homem, Elimeleque, ele decide, juntamente com a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, irem para Moabe, porque na região que eles moravam estava passando fome, tinha fome naquele lugar. Como eles faziam o que bem queriam, como queria, ninguém consultou a Deus para saber a decisão que tomar, se era para continuar ali ou se era para ir para outro lugar. O nome de Elimeleque, ele tem algo interessante, porque, eu até escrevi aqui, Elimeleque significa meu Deus é rei. E com um nome interessante, Deus, meu Deus é rei, ele não consultou o Senhor se ele deveria sair daquele lugar, de tomar a decisão. Falou, eu estou passando necessidade, aparente problema da situação aqui, mas eu vou para outro lugar, porque no outro lugar, lá tem comida, lá eu vou viver bem, lá tem as coisas que são boas. Da mesma maneira, como eu falei na semana passada, pensou Ló, quando ele olhou para as Campinas Verdes, ele preferiu, não, eu vou para Sodoma e Gomorra, lugar de pecado e perdição. O que aconteceu com Ló, irmãos? Sodoma e Gomorra foi destruída. A mulher de Ló vira estátua de sal. E ele foge para as montanhas. E ao fugir para a montanha, as filhas olhando, falam, olha, nós somos 2 filhas, nós não temos herdeiro, vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relações com ele e teremos filhos. Deitou uma e deitou a outra, as 2 engravidaram. Olha o pecado aí já começando. O pecado já veio pela escolha de Ló. Primeiro pecado. Ele levou a família para o lugar de perdição. As filhas vieram com o pensamento errado, nós temos que ter filho. Vamos fazer o que? Incesto. Olha a decisão que esse homem tomou. Olha o quanto prejudicou essa família. Dessa família nasceu 2 rapazes, o nome Amon e Moabe. E foi para essa região de Moabe, descendentes de Ló, que vieram do pecado, que esses homens foram morar. Que Elimeleque resolveu com a sua mulher e seus filhos irem para lá. Irmãos, Elimeleque morava em Belém. Belém quer dizer casa de pão. Mesmo se houver passando alguma dificuldade, para aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé em Jesus, aleluia, o Senhor entra com a provisão. Você pode ficar desempregado hoje, mas se você for fiel ao Senhor e consultar o Senhor, a provisão vai chegar na sua casa, Deus não vai deixar faltar nada. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Até o nome do lugar fala isso, casa de pão.
Mas ele escolheu o lugar do pecado. Eu vou para lá porque lá aparentemente tem pão, lá tem comida, tem as coisas que eu preciso. E eu vou levar a minha família àquele lugar. E a decisão desse homem, ele trouxe um problema. O primeiro problema dele, ele morreu. Deixou a mulher e os 2 filhos naquele lugar. Elimeleque morreu, deixou a sua mulher. Mas os 2 filhos cresceram ali e logo se casaram com moabitas. Olha o outro erro aí. Em primeiro lugar, Deus não gostava que os moabitas, que o povo de Israel se relacionasse com os moabitas. Porque foram os moabitas, quando o povo saiu de Israel, que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quem está debaixo da promessa do Senhor, aleluia, quem está guardado pelo Senhor, pela família que está debaixo da mão do Senhor, aleluia, vou usar as palavras de Balaão: como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? A sua família é abençoada, sua casa é abençoada, porque você está debaixo da mão do Senhor. E esse homem, ele resolve escolher: não, eu vou para lá, porque lá é bom, mas lá ele morreu. Deixando Noemi sozinha com seus 2 filhos. E olha que beleza, o nome dos filhos. Malom e Quilion. Então lá, Malom quer dizer doentio. Isso quer dizer Malom. Então, você não vai agora não, só porque eu estou aqui clicando aqui. Chato. Né? Quer dizer doentio. Ele já colocou o nome dos filhos de doente. Ele já fez tudo errado, irmãos. Ele podia fazer uma coisa melhor, mas ele escolheu fazer o pior. Ele escolheu colocar os filhos dele, amaldiçoar os filhos dele. Então, Malom significa doentio e Quilion, definhante. Amém? Irmão, nós temos que pensar até como é que nós vamos colocar o nome dos nossos filhos. Nós estamos pensando que estão colocando o nome de bênção e muitas vezes nós estamos levando o nome de maldição para os nossos filhos. Doentio e definhante. Você já imaginou isso? Você pode ver na internet que teve um homem que gostou tanto de trabalhar numa casa de fotocópia que ele gostava da máquina de tirar cópias, da Xerox, né? E ele colocou o nome dos filhos dele, tudo parecido com Xeroline, Cherokee, não sei o quê. Você pode ver na internet, está assim. O nome complicado. Sabe qual é o nome do filho mais velho? Carimbo. Carimbo. Aí esquece, irmãos, que os filhos vão crescer, vão para a escola e vão ser maltratados e gozados por causa dos nomes. É verdade, irmãos. Nós temos que colocar nome dos nossos filhos que sejam bênção. Saber que nomes colocar nos nossos filhos. Né? Observar lá, vou descobrir aqui que nome é esse. Né? Quando eu pensei no nome dos meus filhos, eu trabalhava na empresa de cobrança, lá no Brasil. E eu fui procurar nos nomes da empresa, que estavam lá no arquivo da empresa de nome, de picaretas, né, que lá tinha um monte. José, Manuel e Maria, tá assim, ó. João, mas são nomes iguais. Aí fui procurar o nome, que quando a Val engravidou, eu sempre pensei no nome do Vitor de ser Luiz Felipe, porque eu acho o nome bonito, Luiz Felipe. Ah, nome de príncipe, irmãos. Príncipe do Brasil é Luiz Felipe Orleans e Bragança. E eu pensava sempre nesse bonito, eu sempre achei muito bonito esse nome.
Gostava. Eu não gosto de nome composto, 2 nomes, mas Luiz Felipe sempre soou bem, sempre me achou bonito. Rapaz, eu coloquei lá no arquivo, fui lá no computador e coloquei Luiz Felipe, mas apareceu uma lista de gajo devedor, né? Picaretas. Eu falei, não vou colocar o nome do meu filho assim, que não paga. E vou pensar, em que nome coloco? Vitor. Fui e procurei. No arquivo daquela empresa, só tinha apenas um Vitor. Eu falei, é Vitor mesmo. Mas esse Vitor, eu fui buscar lá, vou ver como é que ele pagou, que jeito que ele pagou, né? Rapidamente, quando ele recebeu a cobrança, ele liquidou imediatamente. Aí eu pensei, Vitor tem um significado, vitória. Né? Victor, vitória. É vitorioso. Então, esse eu já coloquei logo, falei, Vitor vai ser o nome de vitorioso. Já estou determinando que o meu filho vai ser o quê? Vitorioso. Aleluias. O Val, quando ficou grávida do Gabriel, e eu gostava muito do nome de Lucas. Mas tinha um menino que era amigo do Vitor, lá do prédio que a gente morava, que esse Lucas era difícil. Mas eu gostava do menino, né? Menino daquele com fogo aceso mesmo, ele não parava, né? Aí a Val conversando com a mãe dela, não põe Lucas não, que todo menino Lucas é complicado, né? Isso aqui é bagunceiro. Né? Eu, pronto, e agora como é que faz? Aí pensei, Gabriel. Mas eu gosto do Lucas. Né? E um dia um pastor ministrando na igreja, foi pastor do nosso ministério, e ele dando o testemunho dele, ele falou do filho dele, que o filho dele chamava Gabriel Lucas. Falei, então vamos agora unir o útil ao agradável. Gabriel é nome de anjo, mensageiro de Deus. E Lucas, do grego, quer dizer o iluminado. Então, o meu filho Gabriel, né, um mensageiro de Deus iluminado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós desejamos e pensamos, e nós devemos abençoar os nossos filhos em tudo, escolhendo até o nome que nós devemos colocar para eles. Amém? Irmãos, nisso eles ficam ali, em Moabe. Mas voltando um bocadinho aqui, deixa eu fazer um parêntese aqui a respeito de escolhas. Eu conheci muita gente dentro dessa igreja, que Deus trouxe para cá, para Portugal, colocou nesta igreja, na casa de pão. Mas ele optou por outro lugar, fazer a sua vontade, correr e desejar os bens materiais e ouvir, não, porque lá no outro país você ganha bem, lá você ganha maravilhosamente bem. Eu vi famílias destruídas, casamentos que acabaram por causa de uma escolha mal feita. Porque não consultaram a Deus, só ouviram as maravilhas, mas não perguntou para Deus se podia ir ou não. Teve um irmão aqui, eu vou, e Deus falou com ele, não vai, se você for, você vai perder a sua família. Não deu outra, ele perdeu a família. Sabe por quê? Porque deixou fazer a sua vontade, não colocou diante do Senhor aquilo que o Senhor queria para ele e para a sua família. Irmãos, a família é a coisa mais importante que nós temos. Não despreze a sua família, cuide da sua família, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, observa os teus filhos. Muitas vezes nós que imigramos para cá, trabalhamos muito, uns mais do que outros. Eu lembro que quando nós chegamos aqui a Portugal, eu entrava no meu trabalho, que eu estou até hoje, entrava às 6 da manhã, ficava até a 1 da tarde, saía de lá e ia para o outro trabalho, lá em Oeiras. Quase não ficava em casa, sábado e domingo,
trabalhando, uma folga meio de semana. O Vitor, naquela época, era muito pequeno. O Vitor, então, foi criado pelos primos. Não, porque nós temos que ganhar dinheiro. A Val trabalhava de manhã, depois ia para a empresa que ela trabalhava, saía às 10 da noite. Você imagina, nós não tínhamos tempo para filho. Nós não tínhamos férias. Nós não podíamos tirar férias em família. Folga, não dava para eu tirar folga ao domingo para ficar com ela, porque ela folgava ao domingo, ou mesmo sábado, porque eu estava trabalhando. E a minha folga, eu estava muitas vezes sozinho dentro de casa. Porque o Vitor ia para a escola, ela ia trabalhar, e eu ficava sozinho. E aí? Até que chegou um dia, fui fazer o imposto de renda. Coloquei o imposto, fiz bonitinho, beleza. Olha, vai ter que pagar o imposto. Que eu fui fazer as contas. O que eu trabalhei, o valor de imposto que eu paguei, não serviu para nada. Porque o dinheiro que eu fui ganhar mais, nós tivemos que pagar alguém para cuidar do Vitor. Tivemos que pagar para ele ficar mais tempo na escola. E ele não tinha gente para cuidar dele. Virei para a Val e falei assim: Val, não dá certo. Não adianta nós corrermos e abandonar o nosso filho. Irmãos, quantos pais e quantas mães abandonaram os seus filhos? Ah, já está crescido, ele se vira, ele se resolve. Não instrui, não cuida, não vigia, não vai na escola para saber como é que o filho está. Não sabe como é que o filho ou a filha estão se portando, o que eles estão sentindo. Aí pergunta por que o filho está rebelde. Pergunta por que o filho é depressivo. Por que o filho é viciado em jogos. Por que o filho é violento. Por que a filha é namoradeira. Por que a filha está virando, quer namorar com outra menina. Por que o rapaz está virando, quer namorar com o menino. Sabe por quê? Porque sente falta do pai e sente falta da mãe. Ah, não, mas eu cuidei quando era criança, agora ele está adolescente. Adolescente é a fase que você tem que mais cuidar, é a fase que você tem que mais amparar. Porque o problema não é a adolescência, é quando você não cuidou na infância, ele vai ter problema na adolescência, na fase adulta vai ser difícil você cuidar. Na adolescência que ele começa os conflitos, as dúvidas, ele já acha que já é adulto, mas ao mesmo tempo ele pensa como criança, age como criança imaturamente. Se não tiver ou o pai ou a mãe para ajudá-lo, ele vai fazer besteira. Ele vai escolher caminhos tortos e errados. Por isso que você vê muita gente nas drogas aí hoje. Há muitos anos atrás, em Goiânia, a maçonaria começou a colocar uns decalques nos carros. Cuide do seu filho antes que o traficante o adote. Porque se você não cuida do seu filho, o traficante vai adotar. O mau caráter vai tomar conta. Teve uma psicóloga e ela observando. Tinha até um programa de televisão, aquela senhora que ia nas casas e vigiava a família, porque os filhos davam muito trabalho lá no Brasil, não sei se vocês lembram dessas coisas e tal. E ela dando uma entrevista no podcast, ela conta que ficou horrorizada. Ela entrou numa casa e viu o menino o tempo todo no computador. E o pai e a mãe nunca iam lá, levava o prato de comida para ele, saía ali e tal. E ele estava ali, de porta aberta, no quarto, vendo o que queria. E ela, muito discretamente, que ela passava o dia ali observando, e quando ela olha pelo menino, o menino também não se mexeu muito, o menino estava vendo o que? Pornografia. Eu estou falando do menino de 9 anos de idade. Você tem acompanhado o que seus filhos têm visto no telemóvel, no computador? O que ele está vendo? Ai, irmão, mas é entrar na intimidade do meu filho, eu não posso fazer isso. Se você não tiver autoridade para entrar na intimidade dele e ver o que ele está fazendo, quando ele estiver mais velho, meu querido, você não vai dar conta de fazer mais nada por ele, não.
pai que dá tudo para o filho. Meu filho ou minha filha não pode sofrer, ele não pode, ele tem que ter tudo, ela é uma princesinha, tudo que ela quer eu dou. Tadinho, coitado do meu filho. Se na escola a professora chama a atenção dele, eu tenho que ir lá tomar satisfação com a diretora, exigir a demissão da professora, porque ela maltratou o meu filhinho, ai, ai. Você, pai e mãe que faz isso, que dá tudo para o seu filho, não quer que ele se frustre, que não quer que ele se entristeça, você está fazendo um mal para o seu filho. Ele vai crescer sem caráter. Ele não vai saber lidar com frustrações. Ele não vai saber lidar com decepções. Ele vai se tornar uma pessoa ou agressiva, drogada, viciada, com 1001 problemas emocionais e de caráter. Porque você achou que o seu filho tinha que ser feliz. Você quer que o seu filho seja feliz? Dê limites, dê amor, mas impõe a sua posição de pai e de mãe. Você é autoridade e ele tem que entender. Quando ele entende isso, você está formando um homem e uma mulher feliz. Já está provado que filho de mãe chata tem sucesso. Mas sabe o que mãe chata aqui é? Meu filho, como é que estão as suas notas na escola? Como é que está o seu comportamento? Porta na mesa como deve ser, segura o talher como deve ser. Olha o linguajar, onde você pensa que está. Vista-se decentemente. Você está moldando o seu filho e a sua filha para serem pessoas de sucesso. Não é oprimir não, irmão, mas é ensinar, mostrar autoridade. Antigamente, nós não ficávamos com a nossa carência emocional cobrando o amor do nosso pai. E nem o nosso pai do nosso. Seu pai ficava para você, meu filho, você me ama? Não. Você sabe por quê? Porque a prova do nosso amor para o nosso pai era o nosso respeito por ele. Porque quando nós respeitávamos os nossos pais, nós estávamos mostrando que nós o amamos. E ele, quando nos ensinava, ele se colocava na posição de pai. Ele estava dizendo, eu te amo. Não precisava falar, a gente sabia. Porque ele trazia providência, ele tinha uma palavra para corrigir, mas ele também tinha uma palavra de ânimo, de ensino, de correção. Assim é um pai e uma mãe que educa bem seus filhos. Bom, mas voltando ao texto. E como Noemi e os 2 filhos ficaram sozinhos, os 2 rapazes resolvem então casar com as moabitas. Coisa que Deus não queria. A lei de Deus dizia que o povo judeu não podia se relacionar, não podia casar com os moabitas, nem com os amonitas, nem com o pessoal da terra. Irmãos, quem é que está casando com a sua filha? Quem é que está casando com o seu filho? Tem a mesma crença que você? Filha, que tipo de homem você está escolhendo para você? Ele professa a mesma fé que você? Porque quando nós casamos com alguém do mundo, dificilmente a gente vai trazer ele para a igreja. Ele vai tirar a gente da igreja e levar para o mundo. Procure os seus semelhantes, para que não haja pecado. Sabe por que Salomão pecou, irmãos? Porque Salomão começou a casar com todo mundo, todas as mulheres ali. Se o gajo tinha 1000 mulheres, fora as concubinas. Você imagina. Ele casou com toda a nacionalidade, todo tipo de religião. Por causa disso, Salomão pecou. Aí no final da vida dele, sabe o que ele diz? Tudo é vaidade.
Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus, oh, cabra macho, grande rei, derrotou gigante, exércitos, péssimo pai. Olha o que aconteceu com a família de Davi. Escolhas. Sansão, nazireu, homem separado por Deus para ser juiz, venceu os filisteus. O que Sansão resolve escolher? Eu vou escolher Dalila, uma prostituta. Era tudo aquilo que Deus não queria. O que acontece com Sansão, irmãos? Fica cego, preso. Depois tem que sacrificar, matando as pessoas. Precisava passar por tudo aquilo? Não precisava. Se ele fosse fiel a Deus, escolhesse a mulher certa. Escolheu os filhos certos. Mas não, mas Malom e Quilion resolveram casar com Orfa e Ruth. Viver aquele tempo ali. Passado um tempo, esses dois homens morrem também. Porque um estava definhando, o outro era doente. Não era o nome deles? Morreu. O que acontece com a Noemi? Ela fica sozinha. Fica ela com as duas noras. Mas Noemi tinha uma coisa interessante, irmãos. Noemi, ela conseguiu conquistar as noras. Ter amizade com as noras. Graças a Deus eu gosto da minha sogra gosta de mim. Primeiro dia que eu conversei com a minha sogra, minha mulher foi me apresentar, minha sogra. Minha mulher vai toda arrumada, bem arrumada, chega eu de calção, chinelo, com a camisa preta, com a caveira estampada. Converso com a minha sogra. 15 minutos de conversa, eu começo a contar em piada moral para ela. Assim era o velho Aquiles, irmãos. E não é que a véia gostou de mim, rapaz? Eu gostei desse gordinho. Ele é feio, é gordinho, mas eu gostei dele. Casa com ele. Estamos juntos já há 26 anos. Amém, irmãos? E quando a gente conversa, a gente sempre brinca. Porque ela sempre falou, eu trato bem os meus genros. É. Sabe o que é isso? Então ela teve esse relacionamento. A minha mãe, ainda viva, com a minha ex-cunhada, ex-mulher do meu irmão, eram muito amigas. A minha mãe conseguiu ficar com ela, ter um relacionamento de amizade. Quando minha mãe morreu, minha cunhada sofreu muito, porque ela tinha mais amizade com a minha mãe, mais intimidade de falar com ela do que com a própria mãe. Então ela não só perdeu uma sogra, mas também uma grande amiga. E assim, essas duas mulheres, Orfa e Ruth, tinham uma grande amiga chamada Noemi. Chegou um tempo, a partir do versículo 6, vai dizer o seguinte, né? Noemi soube em Moabe que o Senhor levou auxílio ao seu povo. Olha, quem está debaixo da presença do Senhor, mesmo que ele se afaste do Senhor, vai ouvir a mensagem de Deus para ele. Vai saber das boas novas de Deus. E assim, ela reuniu as duas noras e partiu daquele lugar onde morava, para voltar para a terra de Judá. Mas Noemi disse às duas noras, não voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal a vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então Deus deu-lhes beijos e despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto. E disseram, não, nós voltaremos com você. Mas ela insiste, e Orfa então resolve ficar na terra, voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Noemi, eu te tenho como mãe agora. Agora você é minha família. Você não está só. Vira para a pessoa que está do seu lado. Pode estar passando dificuldade. Fala para ela, pode estar passando dificuldade. Mas você não está só. O Senhor colocou
o Espírito Santo para te ajudar. E Ele é fiel, Ele é leal, Ele é companheiro, Ele não abandona. Então elas voltam, e as duas falam: olha, Noemi, não adianta insistir, eu vou contigo. A partir de agora, aleluia, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Porque quando nós entramos na família, aleluia, o seu Deus é o meu Deus, o seu sangue é o meu sangue. E nós vamos ser grandes, vamos ser unidos, vamos ser leais. E o versículo 19 vai dizer o seguinte: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou em alvoroço por causa delas. Será que é Noemi? Irmãos, Noemi saiu de lá muito bem de vida. Ela voltou triste, amargurada. E ela respondeu, versículo 20: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Noemi quer dizer agradável, mas Mara quer dizer amarga. Eu estou amarga porque o Senhor me apertou comigo, me fez sofrer. Ele me levou para uma terra distante e eu estou sofrendo. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Irmãos, eu não sei qual é a decisão que você quer tomar em relação à sua família, mas pensa bem o tipo de decisão que você vai tomar, para que você não prejudique os seus filhos, a sua esposa. Pensa bem, consulte ao Senhor antes de tomar toda e qualquer decisão. Há um tempo atrás, uns anos atrás, nós queríamos voltar ao Brasil. Falei: Senhor, o meu tempo de Portugal acabou, o meu tempo de ministério na igreja também acabou. Eu quero voltar ao Brasil. Chegando lá, nós fomos visitar um primo da Val que estava muito doente. Mas era um homem de Deus. E nós chegamos ali no quarto, ele estava deitado. A Val conversou com ele e vamos orar por ele. Vamos clamar a Deus. E nós começamos a orar aquele homem. Aquele homem se levanta, cheio do poder de Deus ali no quarto, mesmo doente. E ele diz: volta para o lugar que eu te levei. Você ainda tem muita coisa para fazer naquele lugar. A sua obra, o trabalho que eu determinei a você ainda não acabou. E não saia de lá até eu disser quando você deve sair. Isso foi em 2015. Quando eu voltei para a igreja, voltei para Portugal, voltei à igreja. Eu não tinha desviado da igreja não, eu estava na igreja. Mas eu estava como muita gente dentro da igreja, no ministério bancal. Conhece o ministério bancal? É aquele que você senta e não faz nada, só observa. Era assim. Nisso o pastor Enéas Aquiles volta a dar aula na escola bíblica dominical. E eu voltei novamente a dar aula. Chegou no final do ano, no início do ano, a irmã Sandra vira para Val: Val, você vai fazer o culto de sexta-feira. E eu vou estar do seu lado ajudando. Falou com a Val não tinha falado comigo ainda, mas eu já tinha confirmado no meu coração: você vai fazer o culto de sexta-feira. Passa um tempo, o pastor Enéas fala comigo: você vai fazer o culto de sexta-feira, você e sua família. Meu filho está tocando aqui comigo. Meu filho, hoje ele está ali sentado, mas quantas vezes ele esteve ali no computador ou na mesa de som fazendo o trabalho? Às vezes ele saía da faculdade e vinha direto para cá, porque não, eu tenho que ajudar o meu pai, a minha mãe. A minha mulher sempre esteve aqui, orando, intercedendo, juntamente com a Sandra, para que a sua vida seja abençoada. E Deus tem feito uma grande obra nas sextas-feiras. Deus foi levantando pessoas para cantar, para tocar,
Aleluias. Sabe por quê? Porque quem está debaixo da promessa do Senhor, aleluia, o Senhor cumpre as promessas sobre a vida dele. Mas eu não estou sozinho, minha família está comigo. Aí sabe o que acontece no capítulo 22, versículo 22? Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Irmãos, vai chegar um novo tempo na sua vida. Vai chegar um novo tempo de alegria, de paz no meio da sua casa e da sua família. Fica de pé. Aleluia. Eu não sei se você está perto de algum familiar seu, do seu marido, da sua esposa, de sua mãe, do seu pai. Aleluia. Se você estiver perto de alguém da sua família, chega perto dela agora. Chega perto dela agora. Irmão, mas eu não estou perto da minha família. Chega perto de alguém, porque essa família aqui é de Cristo. Nós estamos ligados pelo sangue de Cristo Jesus. Chega perto dessa pessoa nesse momento. Não deixa ninguém sozinho. Abraça alguém aí, pega na mão de alguém aí. Ah, mas eu não conheço. Não precisa conhecer não, você vai morar com ela no céu. Você é família de Deus. Você é bênção de Deus. Aleluia! Oh, glória! Faz tempo que você não ouve a minha voz, e o meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Levanta a sua voz agora e abençoa essa vida que você abraçou aí neste momento. Se é da sua família, leva palavras de bênção para essa pessoa agora. Ministra cura, libertação, prosperidade. Ministra vida sobre ela agora. Aleluia! Diga algo de Deus para essa pessoa nesse momento. Abençoa a sua casa, a sua família. Oh, glória! Eu sou um Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho uma aliança com você, ninguém vai quebrar. Pode pisar teus pés e você vai herdar. Eu sou um Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho uma aliança com você, ninguém vai quebrar. Pode pisar teus pés e você vai herdar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu oro agora, Senhor, intercedo pelas famílias aqui representadas. Senhor, por todos que entraram neste lugar, que nos estão nos ver agora, papai. Aonde houver alguém agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar esta família, esta casa, Senhor, esta pessoa. Abençoa, Senhor, os casamentos, ó Pai. Abençoa os relacionamentos de pais com os filhos. Abençoa os nossos filhos, Senhor.
Abençoa a nossa casa de uma maneira, Senhor, tão grande, Senhor. Leva a tua bênção, a tua prosperidade. Leva a tua paz para a nossa casa, Senhor. Repreenda o mal, Senhor. Não permita que o mal entre na nossa casa, mas que o teu Espírito faça morada no nosso lar, no nosso coração. Cuida das nossas famílias, ó Pai. Dê vitória à família, Senhor. Família, Senhor, é projeto teu. E eu creio na tua bênção para as nossas famílias. Guarda, Senhor, a todos nós. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmão, dando um glória a Deus aí bem forte.